Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Astarion, ou professor Eduardo Bolsoni, ou ainda Tintim, como vocês preferirem chamar. E hoje eu vou estar falando um pouco a respeito de trigonometria, cara. E por que eu estou falando de trigonometria? Porque é uma coisa que eu estou vendo na faculdade agora, né? Eu estou fazendo licenciatura de matemática. Então, eu acho que seria interessante para adicionar aí no conhecimento de vocês, né? Não sei quem se importa com isso, mas de qualquer jeito. Então a gente tem aqui um círculo, né? Esse círculo, eu vou dizer que ele é um círculo da trigonometria, né? Aquele círculo perfeito, que é um círculo que ele tem um de lado, se não me falha a memória, é um de diâmetro, né? Ele tem um de diâmetro para cada lado, que no caso é o mesmo diâmetro, mas bom, vamos ver se fica legal isso aqui, né? É, tem que diminuir o tamanho do lápis. Bom, então ele tem esse lado aqui, vai, tipo, isso aqui tem um de lado, 1 centímetro, tá? E aí o que vai acontecer? Existem certas relações, né, num triângulo retângulo, nos outros também, porque dá para extrapolar isso, mas principalmente num triângulo retângulo a gente vai ter o Pitágoras, né? Então aqui é o x, que é a minha hipotenusa, aqui é o cateto A, cateto B, e eu vou ter que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aí não é novidade para ninguém. Mas o que eu achei interessante, eu estava até fazendo minhas pesquisas aqui com a IA e tal, e tentando entender melhor toda essa relação. O que ele fala é que o seno, cosseno, tangente e todas essas relações trigonométricas, né, secante, cossecante, arquitangente, essas coisas todas, elas servem para estabelecer uma razão. Então, por exemplo, eu já tenho aqui um ângulo que ele é de 90 graus, certo? Só que eu tenho aqui no meu triângulo também uns ângulos que podem ser diferentes. Então vai, sei lá, eu tenho 45 graus aqui, e aí eu vou ter 90 mais 45 dá 135, o outro ângulo vai sobrar 45. 45 é, exato. Então eu vou ter 45 aqui também. É isso, né? Bom, se eu não confundir nenhum número, qualquer coisa me avisem, né? Tô sempre aberto a feedback aí. Mas enfim, então a gente tem essa relação. E aí a gente vai ter aqui, eu tava até dando uma olhada na tabela, essa tabela aqui, que tem até musiquinha para decorar, depois se vocês quiserem pesquisar. Essa tabela aqui, ela vai dizer, cara, a razão pelo qual os ângulos têm. Então, por exemplo, o seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, cosseno também. Então, o que ele vai me dizer? Seno é cateto oposto pela hipotenusa, né? E tem umas regrinhas assim, né? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui e esse aqui, por exemplo, eles, se eu fizer x, opa, aliás, se eu fizer alguma coisa sobre x, b sobre x, por exemplo, né? Eu vou ter essa mesma razão que aparece aqui. Ou seja, o teu triângulo que tem um seno de 45, ele cresce nessa razão aqui, nessa proporção, raiz de 2 sobre 2. Ele sempre vai estar atrelado a isso aqui, tá? No caso aqui,
Tem uma outra coisa que é muito interessante. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito, se está fazendo sentido, né? Mas assim, então aqui, como eu tenho um triângulo retângulo, né? E aqui eu tenho 45 graus, esse ângulo aqui, ele vai determinar o tamanho que vai ter a razão da parte de baixo do meu triângulo. É por isso que eu tenho essa relação, por isso que eu consigo fazer o Pitágoras, né? Então, dito isso, existe uma formulinha que é bem interessante também. Se eu pegar essa fórmula de Pitágoras aqui e eu dividir tudo isso por hipotenusa, né? Então eu vou ter hipotenusa sobre hipotenusa é igual a ao quadrado sobre hipotenusa mais b ao quadrado sobre hipotenusa. E se a gente resolver essa equação, vocês vão ver que aqui fica 1 e aqui uh, uh, é, aqui como é o cateto adjacente, né? Adjacente sobre hipotenusa, vai ser cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x. E aí você pode perceber que eu dei meio que um pulo lógico. Por quê? Porque essas relações elas se complementam. O seno ele é oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pela hipotenusa, né? Opa, o oposto pela hipotenusa não, pera. Só... Ó, pessoal, um acrônimo muito bom para vocês usarem quando estão pensando sobre isso é o SOCATOA, né? SOCATOA, ok? Por quê? Lembra desse mantra aí, né? Seno é igual ao oposto pela hipotenusa, cosseno é o adjacente pela hipotenusa, e a tangente é o oposto pelo adjacente, certo? Então aqui, deixa eu pegar, cadê meu lápis? P. Pelo adjacente. Então é isso. E aí, olha só, se eu tenho adjacente pela hipotenusa ao quadrado mais oposto pela hipotenusa ao quadrado, é exatamente essas equações aqui, ó. Por isso que fica cosseno quadrado de x e seno quadrado de x, né? Então é a mesma relação, né? Então é isso, essa conta aqui pareceu bastante importante. Essas são algumas das minhas notas que eu tomei cursando a matéria de trigonometria na Univesp. Ainda estou com a matrícula rolando, né? Ainda vou ter que fazer a prova disso.
Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. E se você gostou e quer me agradecer, pode chamar no chat e falar alguma coisa, né, pro pessoal que tem eu no WhatsApp. Obrigado aí por tudo, obrigado por verem o vídeo. Tchau, tchau.